congresso. Mulheres que estão despreocupadas, desocupadas, homens que estão desocupados. Jesus não chamou ninguém desocupado, não! Jesus chamou você para trabalhar para Ele, para você servi-lo, para você servir a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer, irmãos, que o que você faz para Deus é pouco. O que você faz para Deus é pouco. Faz mais. Como diz Oséias, vá outra vez. Vá outra vez. E não se canse, não. Porque o nosso descanso não é aqui. Nosso descanso é no céu. Aonde o Senhor está nos aguardando. Louvado seja o nome do Senhor. O jovem de terno que está ali me olhando. Faz assim. Isso. Deus fala assim para ti. Louvado seja o nome do Senhor. Você hoje falou com Deus dessa forma. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso de uma resposta. E Deus falou para você assim, ó. Vá outra vez. É a resposta que Deus está te dando. Vá outra vez. Você sabe o que estou falando. Você sabe que Deus está falando contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lidero a igreja de Sobradinho 2. E ali, irmãos, eu chego do serviço. Às vezes a igreja ainda não foi limpa. E eu corro para limpar. Passou um rapaz na frente da igreja e falou para mim assim: pastora, mas você não tem que limpar a igreja, cadê seus obreiros? Eu falei assim: olha, estou eu aqui para servir. Estou para servir. E não para ser servida. Eu estou ali para servir. E se ninguém quer a bênção, porque fazer faxina na casa do Senhor é bênção, é vitória, viu, irmão? Se você quer bênção, arruma a casa do Senhor para você ver se a coisa não muda pro teu lado. A coisa muda. A história é outra. E eu falei que se ninguém quer a bênção, eu quero. Se você está vendo o seu irmão fazer, não critica. Se você está vendo o teu pastor fazer algo que não te agradou, porque é assim, né, pastor? Nem Jesus agradou todo mundo. Porque nós pastores também não agradamos todo mundo, não. Quando você vê seu pastor não te agradar também, não critique e ore por ele. Abrace a causa do pastor. Abrace a causa da igreja. Porque, irmão, não temos mais tempo de estar falando de fulano e nem de Bertano, não. A Bíblia te adverte. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E o céu, irmãos, é tomado por esforço. Ele não é... Você não vai para o céu de qualquer jeito. Não vai para o céu com as suas vestes salpicadas, manchadas. Você vai para o céu com as tuas vestes brancas como a neve. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero contar rapidamente um pouco do meu testemunho. Algumas das pessoas aqui já conhecem um pouco do meu testemunho, como a irmã já conhece um pouco do meu testemunho, mas eu quero contar mais ou menos um
pouco resumido, porque o tempo já não espera mais. Eu nasci no berço evangélico, mas nasci no berço evangélico batista, ao qual tradicional que não conhece o que é revelação, não conhece o que é visões, não conhece profecia, não conhece dom de palavra, simplesmente a tradicional. Eles não fazem isso, não tem esses costumes, né? Somente a renovada que hoje já fazem isso. E eu cresci, irmão, nessa condições, mas eu não ia muito para a igreja para fazer o que a vontade de Deus. Eu ia para a igreja para fazer a vontade do meu pai. Logo em seguida, irmão, casei com uma pessoa que não era do meio evangélico e logo também me tirou da igreja também. A palavra de Deus diz que não procure se casar com jugo desigual, porque é prova, viu, irmão? É prova. E saí da igreja e aí eu falei, agora eu vou conhecer o mundão. Agora, meu pai, eu estou mais com meu pai, estou casada, vou conhecer o mundão por aí. E fui, irmão. Primeira coisa que Satanás me fez, primeira coisa, foi tentar matar meu filho de 6 meses. Primeira coisa que ele fez. E eu fora da igreja, quando eu vi meu filho praticamente morto, porque eu não sentia batimentos cardíacos nele, não sentia calor nele, e eu peguei, levantei e falei, Senhor, tu me deste, agora sopra o espírito de vida nessa criança. Estava fora da igreja, mas Deus usou para soprar o espírito de vida naquela criança. 2 anos depois, o marido foi embora. Fiquei eu sozinha com 2 crianças. E foi passando, e eu fora dos caminhos do Senhor, porque eu passava longe das igrejas, eu não queria saber nem de igreja, eu não queria saber de irmão, eu não queria saber de ninguém. Eu queria mostrar para mim que era muito bom lá fora. E aí um dia, eu conheci um rapaz e ele falou assim, olha, eu estou afastado da igreja Assembleia de Deus, porque, pelo amor de Deus, eu não gosto da Assembleia. Porque eu conhecia os batistas. O batista andava de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma, short curto, calça apertada, blusinha curtinha. E eu falei assim, eu não gosto de assembleano. Por que você não gosta? Por causa das vestes que é lá no pé. Um conceito errado. Ele falou, mas eu estou afastado também, vamos assistir um filme. Eu falei, não vou não, porque primeiro eu nem tenho roupa para ir na igreja. Na rua, num terreno baldio, vamos assistir esse filme. Eu falei, então vamos. Ele insistiu muito e eu fui assistir o filme. Quando eu cheguei lá, irmão, sabe qual era o filme? O Inferno em Chama. E é dessa forma, e é desse jeito, é desse modelo que Satanás vai fazer com aqueles que estão despreocupados com a sua salvação. É no inferno em chama. Você imagina, né, irmão? O inferno em chama. Deve arder bastante. Né? E eu saí dali preocupada, pensando naquele filme. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com a minha vida, com a minha alma? A minha alma já está queimando no inferno. E aí, irmão, na outra semana ele me convidou para vir na igreja. A igreja Assembleia de Deus, e eu fui com ele. Antes do pastor terminar de pregar, eu já estava na frente, falando, pastor, eu quero voltar para Jesus. Eu quero esse Deus novamente. E aí o pastor falou para mim, lembro como hoje ele virou para mim e falou, olha, daqui um mês você não tem mais uma roupa dessa mais, porque Deus vai visitar o seu guarda-roupa e vai te dar roupas melhores. No outro dia, irmão, eu ainda não tinha mudado as minhas vestes, porque o pastor tinha falado para mim que era um mês, e eu encontrei com o pastor
Eu me lembro, irmão, que eu não fiquei naquela igreja porque era uma igreja muito grande. E eu não me identificava muito com a igreja muito grande. Eu me identificava com a igreja menor. Eu fui para uma outra Assembleia de Deus menor, perto da minha casa. E a pastora, irmão, morava de frente à minha casa. E eu louvo a Deus pela vida daquela mulher. Porque ela me acompanhou, teve maior carinho, maior paciência. Porque você, quando quer mudar a vida de alguém, irmão, você tem que ter amor, você tem que ter carinho. É ajudar, é segurar as mãos e levar junto, é chorar junto, é sorrir junto. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmão, naquele lugar, eu comecei há um mês, 2 meses naquele lugar. E a pastora chegou para mim e falou: olha, irmã Nilda, o Espírito Santo de Deus quer te batizar. E eu não entendia muito bem aquela situação do Espírito querer me batizar. E eu falava para ela assim: olha, o que eu tenho que fazer? Ela falou: somente abre o coração para Jesus nessa noite, que Ele vai te batizar. E eu não conseguia me liberar ainda, porque eu não entendia muito bem a situação. E aí um dia ela chegou para mim e falou assim: vamos no monte orar. E eu falei assim: olha, vamos no monte orar. Quando eu cheguei no monte, irmão, eu falei, pensei na minha cabeça, pensei no meu pensamento, no meu coração, simplesmente. Eu falei: então eu entrei foi numa macumba. Porque eu vi o pessoal em mistério, dançando em poder, dançando no poder de Deus, e eu não entendia. Eu falei: eu estou na macumba.